O portão de embarque está completamente vazio. Não há aviso de atraso, muito menos de reprogramação. É apenas o vazio absoluto, aquele tipo de silêncio pesado que carrega um cheiro quase palpável de abandono e uma imobilidade que simplesmente não combina com um terminal projetado para movimentar mais de 63 milhões de passageiros todos os anos. No entanto, o painel logo acima não pisca mais, e o que torna essa calmaria tão insuportável não é o fato de ela ter acontecido, mas sim porque todos os especialistas diziam que isso era impossível. A Emirates não era apenas uma companhia aérea. Ela era a prova viva de que uma cidade sem vantagens geográficas ou histórico na aviação poderia se erguer como o centro do mundo. Por mais de 3 décadas, essa tese funcionou. Mas então, a estrutura sob nossos pés começou a ceder. Hoje, você e eu vamos desvendar esse mistério juntos, analisando cada detalhe camada por camada. Vamos investigar desde os primeiros sinais, que muitos ignoraram, como se fossem uma turbulência boba, até as rachaduras profundas que os balanços financeiros tentaram esconder. Existe um ponto de pressão exato, onde todo o sistema colapsou. A narrativa oficial que a mídia vai publicar amanhã não mostra o que realmente está acontecendo nos bastidores. Se você me acompanhar até o final desta investigação, vai perceber que esta não é apenas a história de uma empresa aérea. Quem acompanha nosso trabalho de perto sabe muito bem que a versão oficial e a verdade factual raramente andam juntas. Nossas investigações mostram que a Emirates decolou em 1985 com apenas 2 aviões alugados e 2 rotas modestas. Corta para 2022 e eles já controlavam uma frota gigantesca de 255 jatos de fuselagem larga, conectando 158 destinos em 6 continentes. Naquele ano, faturaram impressionantes 23 bilhões e 300 milhões de dólares, com um lucro líquido de 2 bilhões e 900 milhões de dólares. Mas o segredo é que eles não sobreviveram à crise sanitária global como as companhias tradicionais. Eles recuaram estrategicamente, se reestruturaram no silêncio dos bastidores e voltaram com uma agressividade que os rivais leram como recuperação. Mas não era o limite máximo do modelo. Em 2023, a empresa transportou mais de 61 milhões e 600 mil passageiros, a maior marca desde a crise, com uma taxa de ocupação de 82%. Mas os documentos revelam um verdadeiro problema, uma carteira de pedidos com 115 Airbus 3050 e 200 Boeing 777X, que atrasaram tanto que a companhia precisou refazer seus planos de voo inteiros, baseando-se em aeronaves que nem sequer possuía. A frota real envelhecia em ritmo alarmante, enquanto substitutos não chegavam. Por fora, tudo parecia um sistema em pleno movimento e sucesso absoluto. Mas o grande mistério de engrenagens em alta velocidade é este. Nem sempre dá para saber se elas estão acelerando rumo ao futuro ou despencando em direção ao chão. Como jornalista, faço uma pergunta simples. Você desenharia uma rede de transporte cuja eficiência dependesse de uma única cidade, em uma área onde o espaço aéreo pode ser bloqueado de uma hora para outra? Apostaria tudo na certeza de que a geopolítica nunca vai mudar? A Emirates fez essa aposta. E por anos a geografia ajudou. O golpe de mestre deles sempre foi a escala estratégica em Dubai, o ponto médio exato entre o Ocidente e o Sul da Ásia. Um passageiro voando de Londres para Sydney parava ali por 16 horas, gastava muito dinheiro no terminal, admirava os arranha-céus e seguia a viagem. Era perfeito, quase mágico. Aquilo não era simplesmente um aeroporto de conexão, era uma coreografia ensaiada. Cada rota aérea foi desenhada para fazer a passagem por Dubai parecer inevitável ao viajante, e os gigantescos Airbus A380 de 2 andares funcionavam como outdoors voadores, mostrando o luxo que você poderia desfrutar a 37 mil pés de altura. O bar a bordo no andar superior virou o maior símbolo de uma era de ouro da aviação que parecia ter ficado para trás. Mas é justamente aí que começam a surgir as primeiras rachaduras, não na bebida, mas na expressão no passado. O programa do Boeing 777X, que traria a nova força de longo alcance da empresa, perdeu o prazo de 2020, depois o de 2022 e atrasou de novo em 2023. Internamente, cada um desses adiamentos gerava pânico, mas para o público eles chamavam apenas de pequenos ajustes de cronograma. Em 2024, a realidade veio à tona. Eles receberam exatamente 0 dos 200 aviões encomendados em 2013. São 11 anos de espera sem nenhuma entrega. E, no jornalismo investigativo do setor aéreo, sabemos que frota velha não é metáfora de declínio, é a causa real dele. Jatos antigos gastam mais combustível por assento, passam mais tempo parados em manutenção e reduzem a flexibilidade dos voos.
eles são menos competitivos em termos técnicos do que as aeronaves novas dos rivais que estão avançando. Mas quem exatamente está ganhando esse espaço? Guarde essa pergunta por 30 segundos, pois a resposta muda tudo. Vamos deixar de lado os problemas da frota e olhar atentamente para o mapa de rotas. O que estava acontecendo ali foi tratado por muitos analistas como um mero detalhe de rodapé, mas nossos dados provam que foi um golpe duríssimo. Entre 2019 e 2024, a Emirates suspendeu ou reduziu drasticamente as operações em 23 rotas importantes. Algumas suspensões foram sequelas da crise sanitária, mas outras revelam algo pior. A empresa recuou em mercados africanos cruciais por causa da disparada dos custos de combustível, da instabilidade das moedas locais e de negociações difíceis de direitos aéreos, que tornaram a operação insustentável. As frequências para várias cidades da Ásia Central também despencaram de forma silenciosa. A empresa também adiou para sempre a entrada na América do Sul, onde os voos longos pareciam lucrar no papel, mas dependiam do atrasado 777X. Enquanto isso, a Turkish Airlines expandia para 340 destinos, a maior rede de voos do planeta. A Qatar Airways fechava parcerias pesadas de compartilhamento de voos com empresas que a Emirates esnobou. Para piorar, a Riyadh Air, nova concorrente da Arábia Saudita com 40 bilhões de dólares em caixa e 72 novos Dreamliners encomendados, anunciou rotas planejadas especificamente para roubar os passageiros que antes faziam escala obrigatória em Dubai. A verdade nua e crua é que o mapa do poder aéreo global estava sendo redesenhado bem diante dos nossos olhos. A posição intocável de Dubai deixou de ser um fato físico absoluto e passou a ser apenas uma preferência que os passageiros podiam mudar. Nossas fontes trazem o caso real de Priya Mehta, uma consultora de logística indiana que voou 38 vezes pela Emirates em 11 anos, sempre na classe executiva. Em 2023, ela mudou sua rota para a Europa, voando via Riad, usando a nova parceria da IndiGo com a Saudia. O motivo não foi o serviço a bordo, mas sim as planilhas financeiras. A diferença de preço na passagem executiva para Frankfurt chegou a $900 por viagem, e as regras de custos da empresa dela mudaram. Foi apenas isso que bastou para quebrar a fidelidade, $900 e uma nova norma corporativa. Multiplique esse caso por milhares de outros viajantes frequentes da Índia, que sempre foram a mina de ouro das passagens caras da Emirates, e você verá o impacto devastador nos relatórios financeiros. O alemão Martin Gruber, gerente de fundos que voava de primeira classe 2 vezes por mês, relata um declínio silencioso. Ele percebeu falhas primeiro na qualidade da comida, depois no tempo de espera no portão de embarque e, finalmente, no atendimento reduzido das salas VIP. Sem fazer escândalo, ele simplesmente testou a Lufthansa para Singapura e achou o serviço aceitável. Ele só voou de Emirates 4 vezes desde então, contra as antigas 40 viagens anuais que costumava fazer. Não são rupturas dramáticas ou barulhentas. Os clientes não saem batendo a porta com raiva, eles simplesmente desaparecem sem fazer barulho. E esse é o verdadeiro perigo. Agora chegamos à camada profunda da nossa investigação, algo que o jornalismo comum ignora porque exige analisar 2 fatos contraditórios ao mesmo tempo. A Emirates ainda é, sob qualquer métrica financeira, uma companhia muito lucrativa e forte. Os resultados ótimos de 2023 são reais, a satisfação dos clientes continua alta e a experiência a bordo ainda é uma das melhores do mundo. Então, o que de fato estamos revelando aqui? Não estamos falando de falência ou de uma empresa deixando de existir, mas sim de algo muito mais grave, o fim absoluto da invencibilidade do seu modelo de negócios. Durante 3 décadas, a companhia operou sobre uma premissa que nenhum rival conseguia quebrar: a ideia de que a fusão entre o centro de conexões em Dubai, o apoio estatal ilimitado sem cobrança de lucros trimestrais imediatos e a geografia dos voos de longo curso tornava a Emirates única e imune a ameaças reais. Essa crença sustentou os pedidos bilionários de aeronaves, a expansão agressiva das rotas e a própria marca. Só que descobrimos que essa verdade era condicional. Funcionava perfeitamente enquanto o cenário global continuasse exatamente o mesmo. Mas as engrenagens do mundo mudaram. Aqui está a pergunta que eu quero que você e eu encaremos de frente, e gostaria muito de ler a sua opinião detalhada nos comentários abaixo. Se uma empresa, erguida sobre a promessa de uma geografia imbatível, perde esse privilégio, não pela inovação de um concorrente direto, mas por causa de uma dança bilionária de capitais em toda a região vizinha, qual será o seu novo alicerce? Mudar de estratégia tornaria uma nova empresa ou a mesma companhia em um cenário desfavorável? Isso faz toda a diferença. Veja o exemplo do Airbus A380. A Emirates opera 43% de toda a frota mundial desse gigante. Ele é o maior trunfo de imagem deles, mas também o seu maior fardo financeiro.
O avião é adorado pelos viajantes, mas com o preço atual do combustível, voar com ele em rotas de baixa demanda é pedir para perder milhões de dólares a cada decolagem. Olhando de fora, os aviões de 2 andares da Emirates parecem imponentes, mas dados confidenciais revelam uma realidade bem diferente. A verdade é que a margem de lucro com que a empresa preenche esses assentos está encolhendo, e esse sufoco acontece exatamente nas rotas mais lucrativas, onde as concorrentes atacam com força total. O atraso na entrega do novo Boeing 777X não é apenas um simples soluço de fabricação. Trata-se da falha de suprimentos mais devastadora da história da companhia. Esse avião não era só uma substituição de rotina, era a arma secreta para manter a empresa competitiva na próxima década. Sem ele, a gigante de Dubai voa rumo a uma concorrência brutal com uma frota que envelhece a cada mês que passa. Para 2026, projeções de consultorias independentes indicam que a capacidade de assentos disponíveis por quilômetro da Emirates vai cair de forma visível, com jatos antigos exigindo manutenções longas. Para dar conta, a empresa começou a alugar aviões com tripulação de operadoras menores nos picos de temporada, algo antes impensável e que agora virou rotina trimestral. Quando o império, definido pela ausência de limites, precisa de terceiros para cumprir sua escala, fica claro que algo mudou, e os comunicados oficiais ocultam isso. É aí que a fragilidade real se revela, e ela nunca esteve na frota, nas rotas ou nos passageiros que preferiram a concorrência. Investigando a fundo, percebe-se que a verdadeira fraqueza do modelo de negócios da Emirates sempre foi a ênsia cega de uma centralidade geográfica permanente. A posição de destaque de Dubai no mapa da aviação global sempre foi uma construção político-geográfica estratégica, e não um mero privilégio da física. Os acordos aéreos bilaterais que garantem à empresa o acesso aos mercados mais valiosos do planeta são renegociados em total segredo, longe dos holofotes da imprensa, e nunca foram garantidos para sempre. Tanto que, entre 2020 e 2025, várias autoridades europeias endureceram as regras, limitando o avanço de companhias árabes que operam com pesados subsídios estatais. No mercado norte-americano, em rotas para Nova York, Los Angeles e Houston, a pressão de bastidores é imensa. Lobistas de companhias aéreas tradicionais atacam com relatórios detalhados, alegando que a Emirates opera sob condições financeiras desleais, que nenhuma empresa privada conseguiria sustentar. O acordo de céus abertos que viabiliza essas rotas não corre risco legal imediato, mas sofre uma pressão política sem precedentes na história da empresa. Quem viaja na janela sobre o Atlântico não percebe essa guerra silenciosa. A poltrona ainda é espaçosa, a comida é excelente e o sistema parece intacto. Só que a real integridade de uma companhia aérea não é medida pelo luxo do seu serviço de bordo. A verdadeira força se mede pelas condições econômicas que sustentam esse luxo em mais de 250 aviões pelos próximos 20 anos. Essa é a pergunta crucial que nenhuma conferência com investidores responde diretamente. O que sobra quando a localização geográfica deixa de ser uma vantagem exclusiva? Como manter a relevância quando a cidade de conexão passa a enfrentar 3 concorrentes de peso disputando o mesmo passageiro em trânsito? O que acontece com a companhia mais ambiciosa do mundo se o mercado global se reorganizar em torno de novos centros de poder? Enquanto essas dúvidas pairam no ar, o imponente A380 aguarda no portão de embarque lotado. Todos os assentos estão ocupados e o famoso bar do andar superior está aberto. Em algum ponto acima do Mar da Arábia, 215 passageiros desfrutam de uma experiência que poucas companhias no mundo conseguem igualar. No entanto, tudo isso, a tripulação impecável, o serviço de bordo, a engenharia de ponta, as permissões bilaterais de voo, os contratos de combustível, as entregas atrasadas de jatos novos, as fuselagens envelhecendo e os acordos renegociados nas sombras, depende de uma única questão que ainda não tem resposta. Será que a joia da coroa consegue manter o seu brilho quando a própria coroa está sendo totalmente redesenhada? Se este tipo de investigação profunda, que vai muito além das notas oficiais distribuídas à imprensa, faz sentido para você, então você já sabe exatamente qual é o próximo passo. Deixe o seu gostei neste vídeo, pois isso avisa o algoritmo que este nível de jornalismo investigativo merece alcançar mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative as notificações, pois a nossa próxima investigação sobre estruturas que parecem sólidas, mas estão prestes a ruir, não vai esperar você se lembrar de voltar. Compartilhe este conteúdo com alguém que acompanha as notícias e sempre se pergunta por que os bastidores reais nunca são mostrados na televisão. Este canal só existe porque pessoas como você querem entender
entender o que está por baixo da superfície. Este vídeo baseia-se em relatórios estratégicos e dados estimados com fins documentais e de análise independente, não constituindo recomendação financeira, jurídica ou de investimento.